Dou graças a Deus. Tu sabes, este último hino que nós cantamos sobre os âncoras na vida, realmente a mensagem hoje à noite é sobre as 4 âncoras que nós devemos ter em nossas vidas individuais, em nossas vidas como igreja. Quando nós foi chamado para o ministério em 1973, mudamos para Carolina do Sul e frequentamos a igreja chamada Southside Baptist Church. Aquela época era dos maiores e mais fortes igrejas lá na Greenville. E Greenville tem um monte das igrejas. Mas um dos mais famosos, mais bem conhecidos, pastor, era excelente e nós colocamos nossa membresia lá. Depois, quando eu saí para pastorear lá em Illinois, mas quando Deus nos chamou para ser missionário, voltamos para Greenville, Carolina do Sul, e aquela igreja era uma igreja forte. Nós tornamos de ser membros mais uma vez, e aquela igreja era nossa igreja que nos mandou para o campo missionário. Mas aquela igreja fez o que muitas igrejas estão fazendo hoje. Tinha o pastor jovem que chegou, que não era como o nosso pastor, que é firme, mas aquele pastor jovem começou a mexer com ordem de culto, sobre música, tornou de ser, inclusive tirou o nome Batista no nome da igreja, uma Southside Community Church, comunidade. Não existe mais Southside que nós conhecemos como a Igreja Batista Fundamental mesmo. Agora é como muitas igrejas pode assistir essas no televisão, um clube que tem entertainment, o que é entretenimento, mais ou menos assim, mas tu não pode discernir a diferença entre o programa que eles têm e programa de qualquer boate ou alguma coisa na rua. Música é a mesma coisa, só com palavras diferentes. Nós devemos entender isso. Então, aquela igreja, eu não sei exatamente, mas provavelmente estava em pé para talvez 50 anos, eu não me lembro exatamente quando foi fundado. Mas a gente tem que entender que a Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza está entrando em um tempo perigoso. Porque hoje em dia, a maioria dessas igrejas está querendo alcançar o povo lá fora e fazer qualquer coisa necessária para ganhá-los. Mas poucas pessoas, como nós notamos hoje de manhã, poucas pessoas realmente estão gostando ou querendo saber o que Deus diz na tua palavra, sem toda aquela outra coisa que eles fazem para atrair pessoas. Então nós devemos entender. Tomara que... Não, deixe-me começar de novo. Tomara que Jesus Cristo volte logo, logo. Nós vamos notar isso mais uma vez hoje. Tu está entendendo? Tomara que esse é uma tema que eu gosto de tocar, segundo a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se Ele demora sua vinda, se nós estamos vivos ainda,
em 35 anos eu seria mais novo ainda que tu. Mas 82 anos de idade. Então, chegando ali. Então, e mais 10 anos de hoje seria 87 anos de idade. Puxa vida, eu não posso imaginar isso. Mas quem sabe, se Deus demora, que Ele nos dá saúde para permanecer naquela data. Tomara que sim, mas escuta. Se nós estamos vivos ainda, escuta bem, pastor, para 40 anos, e eu estou vivo ainda, nós precisamos passagem de primeira classe. Entendeu? Porque eles têm camas que a gente pode dormir e chegar tranquilamente. Então, tem que notar isso. Então, já está. Então, tem que planejar, talvez. Mas eu não sei. Tem que planejar. Mas eu não sei o que Deus tem em frente de nós, mas eu creio que todos nós devemos ser com nossos âncoras bem fixados para evitar mudança do barco. No contexto dessa mensagem, realmente, em Atos capítulo 27, capítulo 27 e 28, mas principalmente 27, eu não vou ler porque muitas palavras eu não posso pronunciar, mas o apóstolo Paulo está preso, ele clamou, ele diz, eu devo ficar em frente de César, então outros estavam prontos para deixar ele solto, mas ele disse, se ele não chamar para ir para César, nós podemos deixar ele de livre. Então, ele começando com mas tem bastante coisas. Então, eu só vou destacar algumas coisas específicas. Então, ele foi preso, foi colocado no navio para ir para Roma, e saiu para lá, e o resumo do mensagem, realmente, a viagem, ele foi preso, não era tempo bom para viajar, para fazer esta coisa, e inclusive entrou com ventos contrários, e tempo difícil para viajar. E, então, inclusive, aquela tempestade Euroclydon, que era um vento horrível e os mares agitados. Então, eles estavam tem perigo para tudo, para o navio e carga, para as 276 pessoas que estavam no barco. Então, para as vidas deles, então fugiu toda a esperança. Chegou ao ponto que eles não tinham esperança nenhuma que eles vão chegar vivo onde ele queria. Então, mas a atitude de Paulo, nisso que nós devemos lembrar, porque esta é uma das coisas âncoras que nós devemos ter. A atitude de Paulo em versículo 22 diz: agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem servo, estava comigo, dizendo Paulo: não temais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus lhe deu
a todos quantos navegaram contigo. Portanto, escuta, portanto, os varões, tendo bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu acredito a palavra de Deus. Então, ele diz, Deus vai fazer exatamente o que ele falou. Não vai faltar nada. Inclusive, nós podemos notar, se nós lemos todo o capítulo, que eles chegaram a um ponto que todas as pessoas, 270 pessoas, foram salvos. Chegaram a uma ilha onde eles estavam recebidos. Então, então, o que eles fizeram o que eles poderiam fazer para aliviar o barco. Eles lançaram o trigo no mar. Depois, o apóstolo Paulo diz, nós devemos comer alguma coisa. Escuta, essa era depois 14 dias de viagem e esta tempestade. Não tinha nada para comer durante esses 14 dias. Ele diz, nós devemos comer. Então eles comeram e depois jogaram o trigo no mar e lançaram na popa, note bem, lançaram na popa 4 âncoras que segurou o navio para não pegar nos rochas e ser quebrado. Então lançaram, mas ele estava, outra coisa que ele estava dizendo, que eles estavam desejando que viesse o dia. Então, nós devemos lembrar esta que eles estavam querendo ver o dia, porque era noite quando eles fizeram isso. Então, o que é a aplicação para nós? Nós devemos entender que cada um de nós temos problemas. Seja doença, talvez problemas financeiros, problemas muitos. Sempre nós vamos ter tempestades em nossas vidas e pode ser frequente e pode ser forte. Então nós devemos entender. Então nós pode afetar nossos planos, não faz o que nós queremos fazer, pode causar danos materiais, pode causar desespero e perda de esperança em nossas vidas. Às vezes nós chegamos ao fim do poço. Eu encontrei um dia, nós estamos numa loja, e eu dei uma folhetinha para o frentista ali, e ele jogou, e disse, eu não preciso disso. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador poucos dias antes. Ele é drogado, ele estava com drogas, fumando, tudo isso. E ele diz, eu cheguei ao fim do poço. Eu não tinha esperança de nada. Eu estava no meu carro, dentro de uma floresta, querendo morrer. E Deus tocou o coração dele, porque ele já ouviu, escuta, ninguém aqui tem desculpa para não ouvir a pregação da palavra de Deus. E saber o que Deus está dizendo para ti. Os jovens, os adultos, qualquer pessoa, seja velho ou novo, sempre tem a palavra de Deus que é fiel sendo pregado neste púlpito. Então não tem desculpa. Então mas ele final do poço e ele diz não tem nem lugar para olhar, só para cima. Ele clamou a Deus, Deus tocou o coração dele e ele aceitou Cristo como Salvador. Eu não tenho todos os detalhes, mas ele diz imediatamente Deus livrou ele de heroína. Ele estava viciado com heroína. É a palavra certa?
E ele diz, custou um pouco para os cigarros, mas finalmente Deus liberou ele também. Ele diz, eu sou limpo, Deus está me usando para dar meu testemunho para outras pessoas e dou graças a Deus. Para isso, escuta, gente, nós temos problemas, transtornos, tempestades em nossas vidas e nós devemos chegar ao ponto de, ao fim do nosso ser, escuta, tem que acordar. Escuta, nós devemos chegar ao ponto, quando chegar ao fim de si mesmo, porque esse é o maior perigo que nós temos. Eu sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Não importa, escuta, gente, nós devemos chegar ao ponto que nós tornamos de ser. Então, podemos também chegar ao ponto para duvidar a graça de Deus e a misericórdia de Deus, que sempre vai ser suficiente. Às vezes nós pensamos que nossas tribulações, nossas tempestades é demais e Deus não vai me atender. Mas graças a Deus nós podemos ter certeza absoluta sobre o fato que Ele vai nos atender. Nós temos exemplos na Bíblia sobre pessoas que tinham dificuldades que nenhum de nós experimentamos. Em Hebreus capítulo 11, falando sobre homens da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele diz, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não é digno. Esses homens da fé sofreram. Outra coisa para notar, a Bíblia diz que nenhuma destes homens chegou de receber a promessa, mas pela fé está olhando para Cristo, dentro das dificuldades que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, apóstolo Paulo falou isso, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Tu sabes por que isso? 40 açoites menos um, ou seja, 39. Porque se passar 40 seria contra a lei de Deus. Então, essa razão sempre 39. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo sofreu tempestades e dificuldades na sua vida. Mas eu quero relatar contigo sobre 2 homens. Um chamado John Huss, ou Hus,
pronúncia João Hus, realmente na 6 de julho de 1415. 1415. Ele orou isso. Nas suas mãos, ó Senhor, eu entrego meu espírito. Ó Senhor Jesus Cristo, me ajudassem com uma mente forte. Através de sua graça poderosa, eu posso suportar esta morte cruel, ao qual estou condenado por causa da pregação do Evangelho. Quando ele foi queimando com o fogo que queimara ele cantava o hino com grande voz. Ah, que graça, que misericórdia, Deus suportou ele. Outro homem, eu não tenho o nome dele, com dúvida, ele tinha dúvida sobre o suficiente da graça de Deus. Prometeu a dar um sinal aos irmãos que estava em redor, onde ele estava queimado vivo. Ele diz, queimando, ele bateu as palmas para dar sinal para as pessoas, os irmãos em redor. Escuta, gente, dentro de dificuldades, nenhum de nós já experimentamos alguma coisa assim, mas Deus nos dá o que é necessário para nós. Nós devemos pensar um pouquinho sobre por que vêm as tempestades. Nós devemos entender que às vezes vem por causa do pecado ou desobediência da palavra de Deus em nossas vidas. Às vezes mostra a obra de Deus em João 9, 1 a 3. João 9, 1 a 3 diz, e passando Jesus viu o homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, disseram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes, Deus quer mostrar para este mundo que Ele é nosso Deus. E às vezes tempestades vêm e nossa reação deve ser conforme a palavra de Deus. E Deus, o mundo em redor, vai notar alguma coisa diferente em nossas vidas. Às vezes, essas vêm para desenvolver nosso caráter cristão. Às vezes, nós ficamos mais alerta para a palavra de Deus, mais pronto para orar, quando nós estamos experimentando tempestades, dificuldades em nossas vidas. E também, às vezes, para desenvolver e fortalecer nossa fé em Deus e atender e crer nas tuas palavras e promessas. Então, e nós podemos nomear outras razões para dificuldades, tempestades que vêm em nossas vidas. Mas vamos notar o que seja a reação, o que deve ser a reação. Agora nós chegamos neste exemplo em capítulo 27 de Atos, que eles diz que eles lançaram e fundaram as 4 âncoras. Eles lançaram e fundaram essas 4 âncoras até pegou os rochas lá embaixo e segurou o navio. 4 âncoras que devem ser nossas âncoras em nossas vidas e também na igreja. Se essa igreja vai permanecer como está agora, deve ter realmente 4 âncoras que vai te segurar. Porque o inimigo, como foi pregado hoje de manhã, o inimigo está contra de nós. Ele vai fazer tudo possível
para destruir esta igreja e tornar a igreja para um clube que está acontecendo em todo o mundo hoje. Então, o que deve ser nossa reação? Então, nós devemos ter 4 âncoras. Primeiro, a palavra de Deus deve ser a única regra para a doutrina e prática para nossas vidas. Entendeu? Entendeu? A palavra de Deus deve ser a única regra para a doutrina e prática para nossas vidas. Abre sua Bíblia, já acabou de ler essas últimas semanas em Salmo capítulo 19. Vamos notar este Salmo. Salmo capítulo 19. E nós vamos notar vários versículos neste capítulo. Salmo 119 realmente está falando sobre a palavra de Deus. Então, versículo 1 diz: bem-aventurados de reto que os retos em seus caminhos, que andam no lei da Senhor. Então, eu dou referência, eu quero que vocês, alguns fiquem prontos para ler. Capítulo todo 19, 119, tá? Versículo 9. Amém. Escuta. Nós temos jovens aqui que o único jeito que tu vai ser reto no seu comportamento, observando conforme a palavra de Deus. Não tem outro jeito, gente. Em versículo 11. Rápido. E capítulo 17. E 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-o-ei até ao fim. E 41. Tenha também sobre mim as tuas misericórdias, e as tuas orações segundo a tua justiça. 97. Amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. 105. 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. E 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Tá ok. Se nós tivéssemos qualquer dúvida sobre o valor da palavra de Deus em nossas vidas, poderia tirar esta dúvida em este capítulo, lendo este capítulo, e sempre está falando sobre isso. Então nós devemos entender que, escuta, as pessoas que estão saindo fora da palavra de Deus, estão saindo fora nas suas vidas. Então nós devemos entender que a palavra de Deus é o que o que vai nos segurar em nossas vidas no futuro, até Jesus Cristo vem. Então, primeiro, a âncora que nós devemos ter é realmente a âncora da palavra de Deus. A segunda é o amor de Deus. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, graças a Deus pelo amor que Deus tem para nós, gente. E nós não podemos exaustar o amor de Deus, o que Ele tem. E quando nós pensamos
sobre nossas vidas. Oh, deixe-me dizer isso. Quando eu penso sobre minha vida, é meio difícil para aprender como Deus me ama. Mas eu dou graças a Deus que meu Salvador, meu Pai, Deus Pai, me ama mais do que eu posso imaginar. E esta é uma das âncoras que nós devemos ter, que não importa onde nós estamos, não importa o que nós estamos fazendo, Deus ainda nos ama. Está entendendo? Às vezes, por causa do amor que Ele tem, Ele vai mandar tempestades e dificuldades em nossas vidas para nos castigar. Meu pai, eu sei que eu não merecia nada isso, mas de vez em quando, por causa dos meus irmãos que estavam jogando culpa em mim, eu recebi castigo. Então, às vezes, eu nunca duvidou o amor do meu pai. Nunca. Escuta, nós devemos ficar com essa âncora em nossas vidas, o amor de Deus Pai. Quem nos separar, Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para matadora. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nenhum de morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem a presente, nem a porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Escuta, gente, impossível para gastar o amor de Deus em nossas vidas. Dou graças a Deus que temos uma âncora da palavra de Deus e nós podemos ficar confiantes em a palavra de Deus e nós devemos prestar atenção ao que Deus está dizendo para nós. Nós temos âncora do amor de Deus, graças a Deus. Para isso, mas tem terceiro âncora. Terceiro âncora realmente é a presença do Senhor Jesus Cristo. Escuta, Salmos capítulo 37, Salmos 37, versículo 28. Salmos 37, versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles são preservados para sempre. Em Hebreus 15, o último parte do versículo 5. Não te deixarei, nem te desamparei. O último parte de Mateus capítulo 28, versículo 20. Os versículos que nós conhecemos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Escuta, gente, Jesus Cristo está conosco. Ele está conosco. Escuta, se nós lembramos isso, nós paramos de fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas esquecemos, ou pelo menos não dá bola sobre isso, que o fato que Jesus Cristo sempre está presente. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus mesmo, Jesus Cristo sempre está presente em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Nós não podemos escapar à presença do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais uma âncora também. Primeiro âncora, a palavra de Deus. Deve ficar firme na doutrina e prática da palavra de Deus. Segunda âncora é o amor que Deus tem para nós, que nós não podemos exaustar, mas realmente Ele sempre nos ama. Não importa o que nós fazemos ou onde nós estamos, nosso Senhor nos ama por causa de Cristo Jesus. Terceira âncora é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é presença em nossas vidas, em nosso ser, onde nós estamos. Quarta âncora que nós temos já é o conforto do Espírito Santo. Em João capítulo 16, pode dar uma olhadinha. João 16, começando com o versículo 7. Jesus Cristo dizendo, Ele deve sair. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviá-lo, vou lá e quando ele vier, convencerá do mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crerem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do justiça, o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que eu vos dizer, mas vós não o suporteis agora, podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para nos consolar, para nos iluminar quando nós pegamos este livro para ler. O Espírito Santo vai nos ajudar a entender o que está escrito aqui. Ele vai dar uma ponta da faca sobre quando nós lemos alguma coisa, ele vai dizer, tu precisas disso. Está me entendendo? E o Espírito Santo dá convicção sobre as coisas que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Então, o Espírito Santo sempre está ativo em nossas vidas se nós somos verdadeiramente salvos. Então, essas 4 âncoras são importantíssimas para cada um de nós, individualmente, mas para esta igreja. No momento que esta igreja, o pastor Wesley, eu não sei, eu acredito que o pastor Wesley não faria isso, mas se um pastor chegar dizendo, vamos fechar este livro e não dar bola sobre isso, porque eu tenho uma mensagem especial, Deus falou comigo, tem que fazer... tu sabes o que ele vai dizer? Ele diz, Deus falou comigo que vocês têm que dar R$300 na cesta. Escuta, em nossa igreja, um dia uma senhora chegou de mim chorando. Ela era da Igreja Universal. E ela estava dizendo, pastor, eles dizem que eu devo colocar R$300 nesta envelope e dar para a igreja. Eu não tenho R$300. Eu juntei o que eu tenho, o que eu devo fazer. Diz, coloca aquela envelope na sua bolsa. E esquece isso. Esta não é o que a Bíblia diz. Nós devemos entender que esses enganadores hoje não
abre este livro para dizer o que Deus diz, mas eu está falando sobre o que eles receberam. Pior exemplo desta na minha vida, experiência, minha irmão mais velho do que eu. Escuta, ele namorou no último ano de segundo grau com uma moça mormon. E ele namorou, ela mudou o coração dele. Eles foram casados no templo lá em Hawaii, quando ele estava na Marinha. Ele ensinava numa faculdade dos Mormons. Quando Deus me chamou para o ministério, um dia, eu acho que era o funeral do meu irmão mais novo, Davi, o nome do meu irmão é David. Diz, escuta, eu sei que eu não vou te mudar, mas você não vai me mudar também. Então nós não vamos falar sobre isso. Porque mais de 40 anos não tinha oportunidade para falar sobre isso. Escuta, gente, o livro dos Mormons, um cara que era adultério, diz, Deus falou comigo isso, e ele inventou todas as coisas. Escuta, gente, a Bíblia deve ser nossa regra de doutrina e prática até Jesus Cristo venha. E até que ele venha, nós não vamos exaustar o amor de Deus para nós. Ele sempre vai nos amar mais do que nós podemos imaginar. E sempre também a presença do nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos nos esconder dele. Ele sempre está presente. E também o Espírito Santo está aberto para falar conosco. Já pensou? Ele diz, Jesus Cristo diz que ele vai falar, não vai falar de si mesmo, mas tudo dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar há de ver. Ele ouviu Jesus Cristo. E quando nós abrimos a palavra de Deus, ele diz, escuta, aqui é Jesus Cristo. Ele nos ensina. Então, escuta, a última coisa, aquela viagem foi grande perigo. Eles fizeram o que eles poderiam fazer, mas, afinal de contas, eles estavam prontos para o dia chegar. Ele diz, desejar que viesse o dia, mas nosso desejo é viesse o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava falando com o irmão Gilberto hoje, não tem nada que tem que acontecer antes Jesus Cristo voltar. Está na porta, gente. Escuta, Jesus Cristo poderia voltar hoje à noite. Se tu tens certeza absoluta que já nasceu de novo, biblicamente, muitos de vocês, eu acompanhei seu testemunho de salvação, mas alguns de vocês não. Escuta, tem certeza que nasceu de novo biblicamente? Se não, é perigoso, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderia voltar hoje à noite e tu seria deixado para trás. Então eu te encorajar para examinar sua própria vida e vamos orar que Deus vai mandar. Tu já sabes, eu estou bom de imaginação. Eu imagino que meu Senhor Salvador Jesus Cristo sentado ao lado de Deus Pai no trono de glória.
E um dia, uma pessoa lá na África, uma pessoa ouve a palavra de Deus, reconhece sua necessidade e que Jesus Cristo é o único Salvador. E com fé chama e diz: ó Deus, Pai, eu acredito em Cristo Jesus como meu Salvador. Eu aceito Ele pela fé. E Deus Pai vai dizer para Deus Filho: agora sim, a última pessoa aceitou Cristo como Salvador, tu pode ir. E Jesus Cristo, nosso amado, vai se levantar. E Ele vai chegar no céu e nos chamar. E graças a Deus nós vamos ser transformados. E nós vamos chegar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 4 âncoras que nós devemos. Escuta, se não tem, se tem dúvida qualquer sobre seu destino eterno, tem que resolver isso. Eu sei que todas as pessoas que estão presentes hoje à noite já ouviram o Evangelho várias vezes, mas já nasceu de novo, biblicamente? Quem sabe? Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças que nós podemos abrir este livro e achar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os lugares. Te damos graças que Ele deixou seu lar, seu lugar lá no céu e tomou a forma do homem. Foi sujeito à morte da cruz. Oh Pai, te damos graças que um dia Ele vai voltar para nos chamar, nós que somos seus filhos. E quem sabe seria alguns sentados aqui com o resto desaparecer. Oh Pai, pedimos que qualquer pessoa que hoje à noite que tem dúvida alguma vai chegar ao fim de si mesmo e admitir sua necessidade e clama a Deus, clama ao Senhor para te salvar. Pai, te damos graças pelas âncoras que nós podemos ter em nossas vidas. Te damos graças, Pai, que nós podemos ficar firme com essas âncoras. Oh Pai, pedimos que hoje à noite seja a noite que nosso Senhor e Salvador volta. Te damos graças em nome de Cristo Jesus. Amém.